Oi, oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai começar o estudo da divisão celular. Son, are you okay? I'm just so full. A mitose vai ocorrer nas células somáticas, com exceção dos gametas, as células nervosas e os músculos estriados. Das demais, todas elas sofrem muita mitose. Através dela, organismos unicelulares conseguem se reproduzir, enquanto que os organismos multicelulares conseguem crescer, se regenerar. Então, quando você faz um corte, você se machuca, vai sofrer tanto processo de mitose nessas células que ela vai fechar. E também para a renovação dos tecidos. A nossa pele está perdendo célula o tempo todo e essas células elas vão se regenerando. Mas antes da nossa célula sofrer uma mitose, antes dela se dividir, ela vai passar por um processo que chama intérfase. A intérfase ela é dividida em 3 fases: a G1, S e G2. Na fase G1 vai ter uma intensa produção de RNA e proteínas. Nessa fase também todas as organelas elas vão se multiplicar, porque essa célula vai virar 2. Então eu preciso ter a quantidade de organelas para suprir 2 células. Mas para que essa quantidade de organelas aumente de tamanho, a minha célula também vai precisar aumentar. Já que vai ficar tudo dobrado lá dentro, ela tem que ter o dobro de tamanho, né? Antes de passar para a próxima fase, vai ter um ponto de checagem. Nesse ponto de checagem, a célula vai averiguar se está tudo certo, se não está faltando mais nada, se ela cresceu o suficiente, se a quantidade de organelas lá dentro está tudo bem. Mas ainda não é nessa fase que vai ter a duplicação do material genético. Nessa fase, o cromossomo ele ainda é simples, então ele ainda não se multiplicou. Depois que a célula checou, o ponto de checagem está ok, não está faltando nada, beleza, passa-se para a próxima fase. A fase do G1, então, dura aproximadamente 9 horas. Na fase S vai ocorrer a duplicação do DNA dentro do núcleo. Além disso, o centríolo é uma estrutura formada de microtúbulos que fica no citoplasma da célula. Ele também vai se duplicar, porque vai ser utilizado na mitose. A fase S da intérfase dura aproximadamente 10 horas. A fase G2 da intérfase é a fase que antecede a mitose. E aqui a gente vai ter um outro ponto de checagem que é muito importante, porque depois que passar para a mitose, a célula vai se dividir. Então ela precisa averiguar de fato se o DNA foi duplicado certinho, se todas as organelas estão numa quantidade correta, se a célula tem um tamanho certo para se duplicar e se o centríolo também foi duplicado. Essa fase dura aproximadamente 4 horas e meia. Repassando então, pessoal, aqui na intérfase vai ter 3 fases: a fase G1, S e a fase G2. Na fase G1, vai fazer a multiplicação das organelas e aumentar essa célula de tamanho, além de fazer um ponto de checagem. Chegando aqui na fase S, o material genético vai ser duplicado e o centríolo também, então a gente vai ter 2 centríolos nessa célula. Já na fase G2, vai ocorrer a checagem. Olha aqui, fase G1, o DNA não é duplicado. Fase S, ele é duplicado. E a fase G2 é feita a checagem se está tudo certo com esse material. No final da intérfase, então, eu vou ter o dobro do material genético. Essa célula ainda vai apresentar o nucleolo e a carioteca, né, que é a membrana nuclear. E o centrosomo vai ter 2 centríolos. Para vocês entenderem melhor, pessoal, esse daqui é o centrosomo. O centrosomo é formado por um par de centríolos que ficam aqui dentro, e aqui em volta vai ter as regiões de nucleação, por onde vão sair os microtúbulos. Depois de tudo multiplicado, tudo dobrado na intérfase, a célula vai entrar em mitose. A mitose ela é dividida em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na prófase, vai iniciar a condensação dessa cromatina
começando a formação dos cromossomos. Vocês lembram que o cromossomo nada mais é do que a cromatina condensada? É como se eu tivesse 20 metros de linha e eu começasse a enrolar ele num novelo de lã. Essa condensação só vai ocorrer quando a célula precisa se dividir, porque esse DNA não está sendo lido. Quando você condensa ele para deixar ele menorzinho, as chances de dar erro na hora de divisão e ir mais para um lado do que para o outro é muito menor quando você tem tudo isso condensado. Então nessa fase vai começar esse processo. Além disso, o nucleolo vai desaparecer e a carioteca, a carioteca, ou seja, a membrana do núcleo, ela vai começar a fragmentar. Nessa fase também vai começar a migração dos centrômeros. Então eles são dois, vai cada um começar a migrar para um lado oposto da célula. E o fuso mitótico vai começar a ser liberado pelos centrossomos. Então essa cromatina começa a ser condensada em cromossomos, aqui ela já está menos condensada, aqui já vai condensando mais. Os dois centrossomos, eles começam a se movimentar na célula para ir cada um para um lado. Olha aqui, um num canto, o outro no canto oposto da célula. Ele vai liberando também aqui os microtúbulos, os fusos. E a carioteca, a membrana nuclear, que já estava mais fechadinha, começa a se fragmentar. E nesse estado aqui, chega ao final da prófase. Na metáfase, a carioteca já não dá mais para ver. Nessa fase vai ocorrer o máximo de condensação possível para os cromossomos e eles vão se alinhar bem no centro da célula, um abaixo do outro. As fibras do fuso também vão ter se encaixado em todos os cromossomos. E antes de partir para a próxima fase, vai ter um outro ponto de checagem. Na metáfase, então, os cromossomos eles vão se alinhar aqui no centro, eles vão estar na máxima condensação possível. E sempre no caso da mitose, um cromossomo vai ficar um embaixo do outro dessa forma. Um cromossomo, então, ele é feito de duas cromátides irmãs. Aqui eu vou ter uma cromátide, aqui eu vou ter outra cromátide. Mas, na verdade, essa daqui é cópia dessa outra. Aqui no centro do cromossomo eu vou ter o centrômero e ligado ao centrômero em cada uma das cromátides eu vou ter o cinetócoro. Esse cinetócoro ele tem afinidade pelos microtúbulos que vem aqui do centrossomo. Então nessa fase da metáfase esses microtúbulos vão se ligar aqui no cinetócoro. Os fusos eles vão se ligar ao centrômero dos cromossomos e é muito importante que haja uma checagem nessa etapa, porque é a última etapa antes de dividir de fato esse material genético. Se esse fuso não estiver bem encaixado, pode ser que vá mais material genético para uma célula do que para outra. Na anáfase, as fibras do fuso vão começar a se encurtar. Isso vai romper o centrômero do cromossomo, fazendo com que cada cromátide irmã vá para um polo oposto da célula. Aqui, então, de uma forma mais visual, a anáfase vai ocorrer o encurtamento das fibras, que estão ligadas aqui ao cinetócoro. Então, cada uma das cromátides vão migrar para um lado oposto da célula. A telófase é a última fase da mitose. Nessa fase vai ocorrer a divisão do citoplasma, num fenômeno que chama citocinese. Nela que a célula vai se separar em duas. Em paralelo com o que isso está acontecendo, a carioteca vai voltar a constituir a membrana do núcleo celular, protegendo o material genético, que já vai começar um processo de descondensação, para esse DNA já começar a ser lido novamente. Nisso vai começar uma produção de RNA, que vai fazer com que o nucleolo surja de novo nesse núcleo. Telófase, então, começa aqui a divisão do citoplasma no processo chamado citocinese, para a separação dessas duas células. A carioteca, ela retorna, ela começa a reaparecer juntamente com o nucleolo. Esses cromossomos eles vão se descondensar, conseguindo ser lido novamente. E no fim da mitose eu vou ter duas células filhas.
geneticamente idênticas. Só um adendo aqui para os pontos de checagem, pessoal. Na intérfase, lá na fase G2, se o ponto de checagem verificar que o material genético não foi bem duplicado ou se foi duplicado em excesso, enfim, se tiver qualquer erro nesse DNA, a célula vai sofrer um processo chamado apoptose. Ela literalmente vai se suicidar. Já na metáfase, naquela outra parte que tem um ponto de checagem, se a célula perceber que tem algum erro no material genético, principalmente na ligação das fibras do fuso, ela vai parar e vai ficar na fase de metáfase. Ela não vai sair dessa fase, justamente para evitar que tenha algum erro na hora da divisão. Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero principalmente que vocês tenham entendido. Se não entenderam também não tem problema. Na sexta-feira a gente conversa e tira todas as dúvidas. E junto dessa aula eu vou deixar uma musiquinha muito legal para ajudar todo mundo a decorar de uma vez por todas o processo de mitose, tudo bem?